Ritmos da vida levaram-no para o curso de Artes e Espetáculos do Chapitão. Esteve recentemente em Cabo Verde, terra dos seus pais, a realizar o estágio de fim de curso. Vamos saber que ilusões trouxe Luciano Lopes, um artista de circo especialista nas acrobacias em tecido vertical, não é? Obrigado por ter vindo, Luciano. Obrigado. Fale-me desta experiência, foi o seu estágio, que foi fazê-lo a Cabo Verde. O que é que levou até Cabo Verde? Antes de mais, boa noite. O que me levou a Cabo Verde foi a oportunidade de juntar o útil ao agradável. Como eu tinha que cumprir o estágio e nunca tinha ido a Cabo Verde, e tinha tido conhecimento que não havia nada ligado ao circo, à animação ou qualquer coisa do género, apenas teatro, fiz a proposta para a Mindelact, onde tive o apoio da Mindelact com o João Branco, o CCP com Ana Cordeiro e também Lauratino Neves, e houve ali um apoio que me permitiu essa viagem, essa estadia lá, onde simplesmente tentei ir conhecer e ao mesmo tempo dar a conhecer aquilo também que eu podia dar a conhecer, onde realizaram-se workshops de modelagem de balões, tecido vertical, que foi um workshop mais de, como é que eu ia dizer? Mais complicado de concretizar, não é? Sim, foi mais complicado porque seria necessário altura, principalmente altura, coisa que não havia. Estrutura nem altura. Então... Portanto, o local para fazer esse número precisava de ter um pé direito alto, não é? Que não havia em Cabo Verde. Então estivemos no Centro Cultural do Mindelo e fizemos lá o que se pôde fazer, ali tudo muito baixinho, mas correu tudo super bem. Também tive um workshop que as crianças adoraram também, que foi de ilusionismo, mais ligado para as crianças, onde até tivemos alguns adultos pelo meio que quiseram entrar. As formações foram dadas tanto em São Vicente como na Ilha da Praia. E também o de expressão corporal e clown, foi uma fusão das duas coisas, onde eu penso que correu tudo muito bem. E como disse há pouco destas artes em Cabo Verde, como é que foi a receptividade do público? Gostou naturalmente de o ver? Estranharam algumas coisas? Como é que isso foi? Estranharam, mas de uma forma agradável, em especial as crianças, porque geralmente de manhã fui sempre a várias instituições e escolas fazer pequenas apresentações onde se mostrava um pouco de teatro com o ilusionismo, por várias vezes os balões. E as crianças gostaram muito e supostamente era sempre para ser uma coisa de 15, 30 minutos, porque também as aulas não são assim muito grandes, mas eu acabava sempre por ficar lá 1 hora, 1h30 e às vezes para me ir embora a negociar um pouco com as crianças. Então vamos fazer a última coisa, vamos ver como é que é, e tinha sempre que continuar sempre um pouco mais, mas foi muito giro, foi muito agradável. E em criança, há este fascínio dos miúdos pelo ilusionismo, pela magia, pelo circo, também sentia isso em criança? Eu em criança sempre me fascinou muito o ilusionismo, sempre gostei muito, sempre quis fazer, finalmente quando cheguei ao Chapitão depois tive a oportunidade de ver e continuar e começar a trabalhar sobre isso. Em relação ao circo, sempre gostei muito, mas nunca pensei que fosse possível fazer algo do género. E como é que depois isto aconteceu? Como é que foi parar a um curso de artes no Chapitão? Isso, foi um percurso um bocadinho comprido, porque eu acabei por chegar a um certo ponto da minha vida, não me virei e disse que não, vou fazer apenas aquilo que eu quero e gosto de fazer. E o que eu queria era a área da representação. E na altura tinha 2 cursos, 3, para onde eu podia virar, que era o Conservatório, a Escola de Cascais ou o Chapitão. O Conservatório poderia entrar. Para o Chapitão, a Escola de Cascais, eu teria que voltar 3 anos para trás nos meus estudos. Na altura eu pensei, se calhar é melhor ir para o Chapitão, porque eu sempre fui uma pessoa mais física, sempre fui mais ligado ao desporto
e pensei, como o Chapitão é um pouco mais físico, vamos ver o que é que me pode dar, talvez a junção de teatro e circo seja mais proveitosa do que apenas teatro. E neste momento estamos a ver algumas imagens, estávamos a ver imagens da sua atuação, portanto, no tecido vertical. Como é que nasceu depois este interesse pelo tecido vertical? A Epaué, no Chapitão, é um local onde nos dão várias vertentes. O circo é complicado de explicar às vezes porque tem um leque, tem uma variedade muito grande. No meio dessa variedade grande que o Chapitão tinha para oferecer, eu achei que o tecido vertical seria uma boa aposta, como também nós tínhamos que fazer, e acabei por ir fazendo, que sempre gostei, fui aperfeiçoando, melhorando. É claro que há sempre coisas para melhorar, sempre coisas para fazer, sempre coisas novas para se descobrir e aprender, mas foi por onde eu apostei um pouco e até agora tem corrido bem. E é preciso muito treino? Como é que é o seu dia? Tem que treinar diariamente? Nós basicamente entramos sempre por volta das 9 da manhã, normalmente, e só saímos do Chapitão por volta das 6, 7 da noite, completamente de rastros, sem conseguir chegar a casa quase todos os dias. Portanto, é um dia de trabalho árduo, digamos. Sim, trabalho com o corpo, tem que se trabalhar todos os dias e nós temos de treinar basicamente todos os dias, quase. Portanto, dentro deste curso, já disse, há várias técnicas. Portanto, que outras técnicas é que domina? Portanto, já disse que o seu preferido é, de facto, o tecido vertical, mas depois faz também malabarismo, não é? Não é bem preferido. Tenho 4 que são realmente as preferidas, que são as forças combinadas, que é mais ligada à acrobacia. Basicamente são mínimo 2 pessoas para fazer, às vezes pode haver mais. Ilusionismo, que realmente adoro. Modelagem de balões, que eu já faço desde pequenino. Interpretação nós nunca contamos muito porque a parte de interpretação no circo está sempre ligada aos números todos, então não há aquela coisa de dizer também temos teatro. Não, é uma coisa já inserida, por isso provavelmente nunca se fala de interpretação, mas ela está sempre lá. Então, já que nos falou de ilusionismo, podíamos criar aqui uma pausazinha nesta conversa e fazer-nos uma demonstração. Podemos? Sim, então vamos ver um truque com cartas, não é? Um truque simples. Deixa-me ver. Vou passar a minha mão, quando quiser manda-me parar, pode ser? Pode ser. Pode parar. Aqui? Sim. Ok. Deixe-me mostrar também lá para casa, portanto, foi esta a carta, não há problema de mostrarmos neste truque. Não há problema porque vamos fazer uma coisa simples. Vamos fazer assim, vai segurar a carta assim, por favor. Assim? Não, assim, como? E assim que quiser vai colocá-la no baralho. Ok. Não faz diferença estar ao contrário, porque nós simplesmente vamos baralhar isto tudo. Vamos confundi-las todas. Vamos pô-la agora aqui. Pode pôr. Vamos confundi-las todas. Como pode ver, isto está assim um bocadinho desarrumado. Pronto. Está... Como é que nós, juntando este baralho todo, que está uma confusão, vamos tirar a sua carta? Pois então, não faço ideia. Pois ali está ela, não é? Sim, virada ao contrário, como é suposto aparecer. Mas o ilusionismo é sempre aquela coisa, às vezes, chata de se fazer, porque já me aconteceu, por exemplo, estar t-shirt, manga curta, e estar a fazer coisas assim à frente e as pessoas dizerem assim, está debaixo da manga, e eu ficar assim, tipo... Qual manga? Ok, continuo. Aconteceu-me uma coisa que nunca me tinha acontecido por acaso. As pessoas acham que sempre estão a ser enganadas, mas ao mesmo tempo é cativante, não é? Exato, ficam ali presas. É o efeito de ilusão. As pessoas, entre aspas, estão a ser enganadas, mas há sempre aquele interesse de mas como é que foi feito e como é que vai fazer? E às vezes estamos a fazer as coisas e as pessoas estão extremamente atentas e reparem pormenores que às vezes nós nem sequer estamos a reparar, tipo...
Lembro-me de, em Cabo Verde, por exemplo, as crianças estavam e querem verificar alguma coisa, querem ver o baralho, querem ver alguma coisa. Ah, queremos ver o tapete. Eu, o tapete? Eu, sim, podem ver o tapete. Abriram o tapete todo, deram a volta ao tapete e, de repente, todos extremamente admirados. Não está cá nada. Não está nada escondido. Eu nunca sequer tinha pensado nisso. E depois, mas é giro, é agradável sempre. Entretanto, em relação ao malabarismo e também ao ilusionismo, lembra-se das primeiras vezes que tentou, as coisas correram mal? Ao início é sempre muito chato, muito complicado. Ao início, eu lembro-me, por exemplo, de estar em casa no meu quarto e simplesmente estar a treinar a tirar cartas ao ar. E eu tinha 2 baralhos e conforme elas caíam no chão não me preocupava muito. Tirava ao ar, olha, caía. Tirava, até que de repente... são horas de deitar e depois no dia a seguir de manhã olhar para o chão e ver completamente mais de 100 cartas assim espalhadas no chão e ficar assim, ok, e passar a vida... Porque é preciso treinar essa agilidade de mãos também, não é? Sim, um pouco. Com cartas é um bocadinho chato porque passamos a vida a apanhar cartas do chão. Com o malabarismo é um bocadinho chato porque passamos a vida a apanhar os malabares do chão. Acrobacias aéreas como trapézio, tecido vertical, também é chato. É um bocadinho mais chato. É cansativo, é muito esforço e estamos sempre e com mais o corpo... perigoso também. Sim, é perigoso, temos o corpo a doer, há aquela atenção redobrada para ninguém se aleijar, ninguém cair, essencialmente. Muitas vezes são coisas que queimam as mãos, algumas partes do corpo e é sempre chato estarmos a fazer com forças combinadas e tentar coisas novas e o parceiro várias vezes cair e estarmos a tentar controlar isso e estar à procura de coisas novas. E é um trabalho diário chato, mas quem corre por gosto... Mas até agora tem sido um esforço quem corre por gosto compensado, não cansa, no seu exato. caso. E tal como tudo, tal como o trabalho de jornalismo, o padeiro, quem gosta do que faz, há sempre aqueles inconvenientes, entre aspas, inconvenientes, mas aquelas coisas que fazem parte, são ossos do ofício e que nós temos que viver com isso. Em Portugal, que saídas profissionais, portanto, está a acabar o seu curso, que saídas profissionais é que existem? O que é que vai fazer daqui para a frente? A grande maioria das pessoas que saem do Chapitão com qualidade, a grande maioria acaba sempre por ir para fora. Ou então acabam por entrar para o conservatório, ou então uma faculdade mais ligada ao desporto, porque em Portugal, efetivamente, não existem faculdades de circo, mais ligada ao circo é mais o Chapitão, e saindo dali não temos muito mais por onde recorrer. Felizmente, neste momento, cada vez mais há mais saídas, cada vez mais se pedem coisas de circo, cada vez mais... este fim de semana fui fazer um espetáculo onde houve a inauguração do ginásio no Barreiro e eles queriam que estivessem lá pessoas a fazer tecido vertical. Nos casinos, em especial o casino do Estoril e o casino de Lisboa, tem sempre números de novo circo. Cada vez há mais pessoas a pedirem coisas de novo circo e circo. Acho que neste momento estamos a chegar àquele ponto onde as pessoas começam a... existe isto e começa cada vez a haver mais procura. A abertura, não é? Para esse... Um bom exemplo é o caso que esteve cá o Circo Soleil já por 2 vezes, primeiro com o Delirium no Pavilhão Atlântico e agora com o Kidam, e tiveram uma adesão muito grande e toda a gente sabia o que era e o que se passava, e há alguns anos atrás não se sabia muito. E as pessoas até chegavam... Às vezes temos aquele problema de... Então vocês saem do Chapitão cansados e com o corpo a doer? Nós dizemos sim, as pessoas não vão... Às vezes não têm aquela percepção de ir ao circo, ver as pessoas a saírem do trapézio, a fazerem 3, 4 mortais seguidos, e aquilo é preciso trabalho, é preciso treino. Ninguém chega e trabalha o corpo assim dessa forma. E é sempre um bocadinho difícil explicar o circo.
E hoje estamos cada vez mais a assistir também ao espaço cénico a não se limitar à tradicional tenda de circo, a entrar também nestes espaços urbanos, esta ideia do novo circo. Isto é um pouco o abandono do circo tradicional e se calhar um regresso à época em que, com a decadência do Império Romano, os artistas começaram a ganhar o espaço na praça pública. É isso a que estamos a assistir hoje também. É assim, o que estamos a assistir hoje, basicamente, cada vez mais, é que está toda a gente a começar a diferenciar o circo clássico do novo circo e o teatro do espetáculo, porque cada vez mais começa a ser cada vez mais raro chegarmos e vermos um espetáculo que não tenha números acrobáticos ou pessoas a fazerem qualquer coisa, que não tenha aparelhos circenses, que não tenha dança. Cada vez é mais difícil chegarmos e ter só teatro, ou chegarmos e termos só circo, tirando, claro, quando são... Não, cada vez começa a ser mais difícil. Passou a haver uma maior ligação entre estas várias artes, não é? Sim, cada vez a ligação é maior e daí é que está o interesse, realmente de irmos à agenda cultural e termos vários espetáculos e quase que sabemos que vão ser todos diferentes, porque um vai puxar mais para um lado, o outro vai puxar mais para o outro, uns vão querer um pouco mais de interpretação, outros qualquer coisa mais física, outros mais dança e é isso cada também vez que é mais o curso diferente. preparou, por exemplo, quando vai para o tecido vertical, tem também um momento de entrada, portanto a sua expressão não é só a parte física, não é? Há também uma mensagem que se passa, não é? Essa linguagem corporal, não é? Que também sim, estudam. São anos que nós passamos simplesmente a ser massacrados de... Esses movimentos são muito bonitos, mas só que têm que transmitir algo com eles. E às vezes não... Cada vez mais se dá aquele foco de... Temos aquele exemplo, claro, que é das bailarinas, de serem perfeitas, do pescoço para baixo, estar ali tudo perfeito e depois estarem com uma expressão assim muito estranha, morta. E às vezes temos o outro caso, que são aquelas bailarinas que tecnicamente até não estão a fazer nada de muito grandioso, mas têm uma mensagem com o corpo, uma expressão tão boa, tão grande, que ninguém olha para baixo, ninguém repara, aquilo está sempre bonito. Agora vou contar aqui um pequeno episódio que me aconteceu, que eu achei magnífico, num espetáculo da Zélia Duncan, a cantora brasileira, em que ela confessava que não sabe dançar samba, porque uma brasileira era catastrófico, mas ela dizia, aprendeu a ter a tal linguagem, e então ela sorri e faz assim e ninguém olha para os pés, portanto é um pouco também ter estes momentos, não é, de saber ultrapassar e saber transmitir mensagens com outras partes do corpo, não é, com as várias partes do corpo, é isso que acontece. Sim, por isso é que cada vez mais, são aquelas partes onde a expressão corporal e a dança ajudam muito na parte da interpretação, ajudam imenso, porque e cada vez mais eu tenho amigos meus que já estão habituados a ver espetáculos e muitas vezes vão ao Chapitão e veem várias apresentações e tudo mais. Eu há dias tive um amigo que me disse que foi ver um espetáculo de teatro e que já não lhe estava a chamar tanto a atenção porque ele estava sempre à espera de mais movimento, sempre à espera de algo. Onde eu sinceramente penso que o teatro é muito bom em termos interpretativos, não há melhor. Não podemos estar a comparar uma coisa e outra, que era o que eu lhe estava a tentar explicar. Não podemos tentar comparar uma coisa e outra, mas que, por vezes, habituarmos a ver coisas de circo, que é o que está a começar a acontecer cada vez mais em Portugal, começarmos a habituar a ver coisas de circo, espetáculos e tudo mais, cada vez mais toda a gente começa a ter aquela coisa de tentar inovar e tentar estar sempre a fazer coisas novas, porque ficar para trás, muitas vezes as pessoas chegam e começam a ficar tipo, o que é que se passa aqui? E querem mais e acaba por ser qualquer coisa às vezes quase que viciante. E é um bocadinho difícil de explicar às vezes. O circo tem, a história do circo tem as suas raízes muito no mundo ocidental e na Ásia também. Acha que em África, embora tenhamos o exemplo do circo Baobá da Guiné-Conakry, em que neste circo se aliou, é uma história engraçada, que se aliou também muito o misticismo e a tradição africana a este novo circo.
Será que tem que haver uma adaptação do circo também às realidades africanas? Pelo que viu agora também em Cabo Verde tem... Eu quando cheguei em Cabo Verde, estava a acontecer uma situação que estava lá um circo, onde estava a ter muito pouca adesão, por vários motivos. Primeiro porque estavam a trabalhar com animais, segundo porque os preços eram muito elevados e terceiro porque não havia, as pessoas não têm aquela divulgação, não têm aquele hábito de ir ao circo. Então, já tinham feito essa pergunta e eu na altura comentei que se o circo for produzido cá, em Cabo Verde, na altura, se for produzido cá, o que vai acontecer é que as pessoas são de cá, os preços automaticamente serão mais acessíveis e as pessoas já têm um conhecimento maior, as pessoas, a população, e as coisas serão adaptadas automaticamente ao que se passa em cada localidade, ou em cada país, ou em África, Guiné, Angola. Portanto, há pormenores culturais. Exatamente. Que são... Nós cá trabalhamos o que é mais próximo de nós, as técnicas que há e tentamos aliar. Em França a mesma coisa, em Espanha a mesma coisa. É um processo natural, por isso não... São daquelas coisas que não vale a pena muito estar a tentar explicar, porque automaticamente iria acontecer. O que precisa mesmo de haver é existir e a partir daí automaticamente será adaptado para a realidade da África ou de algum país específico. E as bases deste trabalho que fez em Cabo Verde, pensa que criou algumas bases, alguns bichinhos, tenta ou pensa também voltar lá e fazer crescer estas pequenas iniciativas? Sim, um dos objetivos também não era só ir fazer, era também ir levar qualquer coisa, mas o levar não era levar e venho-me embora e vem comigo, não era tentar deixar algo. Penso que ficou qualquer coisa e uma das coisas que eu comentei e que acho que realmente é possível fazer, já que o circo tem um leque de variedade muito grande, Cabo Verde e qualquer país, o circo é uma coisa que vem do muito pobre, ou seja, às vezes não é preciso grande coisa para se fazer algo. Pode-se fazer malabarismo, pode ser com bananas, pode ser com laranjas, pode ser com o que for. E nisso os africanos são exímios, são a criar os brinquedos do nada, não é? Exato. E há uma série de aparelhos e técnicas que podem ser colocados lá. Por exemplo, eu dei exemplo do mastro chinês, que seria uma questão de se mandar produzir lá e automaticamente, tendo lá qualquer coisa, uma lira também, já se poderia chamar pessoas de fora para dar formação e ficando cada vez mais pessoas lá a fazer qualquer coisa. Por parte das autoridades, sentiu também interesse em criar e difundir o circo? As autoridades que eu conheci melhor e estavam extremamente interessadas. Foi realmente a diretora do Centro Cultural Português, Ana Cordeiro, da parte do Mindelo, e João Laurentino Neves, da parte da praia, estavam extremamente interessadas, apoiaram imenso, facilitaram naquilo que puderam facilitar, foi extremamente espontâneo e queriam, e aconteceu. Da parte da Mindelac, o João Branco também foi extremamente receptivo e foi das pessoas que também tratou muito dos pormenores e que ajudou. E realmente há pessoas interessadas, realmente quer-se fazer, mas também... Há ainda muito a fazer por trás, não é? Não, há muito a fazer em termos de estrutura, porque é necessário pessoas para dar formação, para haver pessoas para dar formação. Antes tem que haver material, para haver material tem que haver onde se colocar material, para se ter o material, para se dar formação e ter os formadores, tem que haver local para isso acontecer. E nesse momento esse background não há e é por aí que se tem que começar para depois conseguir produzir qualquer coisa. Perdão, Luciano, o nosso estúdio também não tem um layout suficiente para lhe pedir que terminemos esta entrevista com o número de tecido vertical, mas se calhar podíamos terminar com uma modelagem de balões, que é uma coisa mais simples. Sim, é simples. Podemos começar, por acaso.
Não tem Não altura. tem, não tem. Não tem altura. Então vamos, o que é que nos pode fazer, o que é que nos pode mostrar aqui com os balões? Bem, temos aqui um clássico balão. Um clássico balão, já foi cheio, previamente cheio, para não perdermos tempo. Para não perdermos tempo, o tempo também é escasso. Tentar mexer também o mais rápido possível. Temos aqui o balão, pode segurar um segundo. Sim. Pode apertá-lo, pode esmagá-lo. Ainda rebenta, ainda rebenta. Não, ele não... Dizia-me há pouco que no inverno é mais fácil, não é, de trabalhar os sim, balões. no verão é muito difícil porque está muito calor. Em Cabo Verde eu senti imensa dificuldade porque é tanto calor que os balões automaticamente colam uns nos outros e é um bocadinho difícil de fazer. Mas dá para fazer, porque fizemos e foi ótimo. E estamos na expectativa de ver o que vai sair daqui. Não sei. O que é que acha que pode sair daqui? Não sei, um animal, uma joaninha, não sei. Uma joaninha, não está longe. Não está longe. É quase do mesmo tamanho. É. E agora, ainda lhe parece? Ou já parece que não é um inseto? Uma libélula, não sei. Uma libélula. Também não sou muito boa em insetos. Ok. Agora começa a ser mais... Ok. Um caracol. Pode ficar com ele já agora. Muito obrigada. Luciano, muito obrigado por ter vindo ao Fórum, por ter partilhado connosco um pouco da sua arte. Nós voltamos na próxima semana, despeço-me aqui com o caracol, e voltamos na próxima semana com outro convidado e outro assunto. Boa tarde.